Antes pedia, não sei se ainda pede. Muito bem, então uma boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar aí a fala. A minha apresentação de hoje, geralmente, para quem me conhece há mais tempo, já viu que minhas apresentações não têm slide, porque eu acho que slide me prende muito. Geralmente eu falo mais solto. Quando eu falo com slide, eu me embanano um pouquinho, mas ainda assim eu falo. Só que dessa vez eu resolvi fazer uma apresentação por escrito, por isso que eu mandei o texto antecipado para vocês. Uma experiência nova para mim, eu já fiz isso na academia, na universidade, mas não com a filosofia clínica. Então a ideia é fazer uma experiência nova aqui, e se ficar, se a gente vê que não funcionou, que não valeu muito a pena, a gente depois muda, né? Faz de outro modo. Então, eu vou lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu vou fazer a leitura e depois a gente conversa. A ideia é não ficar também tão longo, tão cansativo. Então, eu vou fazer aqui a leitura. Deixa eu ver se vai aparecer. Pronto. Ah, vamos lá. Vice-conceito como recurso. Uma chave de leitura da obra de Hélio Strasburger. Pretendo refletir com vocês sobre um dos textos de Hélio Strasburger, tomando-o como exemplo de como é possível apreciar a riqueza de sua obra. Uma das características de seus escritos é o uso do vice-conceito, isto é, de metáforas, figuras de linguagem e analogias. Tal recurso, se for usado de modo inadvertido, pode dar margem a termos equívocos e tornar o leitor refém de suas próprias interpretações, de seus significados, segundo sua representação de mundo. No entanto, o recurso usado por nosso autor traz outra finalidade: tornar o relato da experiência de uma clínica uma reflexão abrangente, capaz de fazer pensar sobre outros atendimentos. De modo especial, o intento consiste em mostrar a singularidade das interseções, sobretudo da constituição de cada partilhante. Para iniciarmos essa reflexão, conforme anunciei, vou ler um dos textos do Hélio intitulado A Pretexto de Jardins. Trata-se de um capítulo que se encontra nas páginas 91 e 92 de seu livro Pérolas Imperfeitas, Apontamentos sobre as Lógicas do Improvável, publicado em 2012 pela editora Sulina. Depois eu mostro para vocês aqui a capa do texto quando eu sair dessa tela. Então, o texto é A Pretexto de Jardins. Aí, hoje amanheci escuro, sem palavras, seduz-me este exílio. Estou me esperando. De Jandri Rolim, poeta cigano. Não sei se é assim que pronuncia o nome, mas vai assim. Existe uma fonte extraordinária em que a obra de arte decaída se encontra. Nela é visível o apelo silencioso das raridades. Em algumas pode-se notar a exuberância dos contornos. Em outras, a raiz mergulha na terra em busca de proteção. Ainda há aquelas a lançar sementes na brisa passageira. Quando muito próximo, pode significar conviver com os espinhos uma da outra. Os sinais descrevem nuances de uma história em que antes e agora se integram, fazendo a pétala renascer, se alternando nas estações. Sua essência plural realiza uma poesia sem palavras nesses espelhos da natureza. Existem jardins com uma história de descuidos maltratados uma vida inteira. Ao vivenciar alguma forma de atenção, carinho, perseguem o subsolo de si mesmos. Nesse sentido, desacostumados à luz do sol, num movimento de quase semente, se refugiam nas sombras conhecidas, cercam-se de muros, paredes de difícil acesso. O dom da jardinagem conhece a língua ritual de morte e renascimento. Esses movimentos deixam rastros sem pegadas, reivindicando cuidados, dedicação. Um lugar onde o jardineiro nascido dos jardins exerce sua poética, numa fluência singular da mão com a terra, a água, o ar. Sua percepção atenta exercita habilidades de aprendiz. O diálogo com os brotos frágeis, as folhas maltratadas e a raiz tênue pode significar vida às sementes desmerecidas. A escolha da matéria-prima aos medicamentos, o afago carinhoso das manhãs, os tempos e momentos de cada planta podem florescer a vida nova. Nessa estética a céu aberto, brotam rosas, dálias, gerânios, ipês, flamboyantes, num solo cultivado pelo encontro do artesão com seu barro. Nesse paraíso, onde a lagarta se faz borboleta, existe uma contraditória harmonia, onde uns completam os outros. Ao semeador da fauna e da flora, o pretexto se anuncia em cada broto desconsiderado. Talvez a queda da folha, flor ou fruto, ao fecundar um pedaço de chão, permita ao mago da natureza
o encontro transformador de sua magia em um belo jardim. Esse é o texto do Hélio. E agora vou fazer alguns comentários ao texto dele. Agora vamos começar a conversar um pouco sobre esse texto. Comecemos pelo título. A pretexto de jardins. A quais jardins Hélio Strasburger se refere? E aqui nos deparamos com um dos centros de sua reflexão, os partilhantes, sobretudo os atendidos por ele em 3 instituições psiquiátricas, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqueles que, nas orientações dos primeiros instantes da filosofia clínica, não poderiam ser atendidos por terem raciocínios desestruturados. Então, havia uma indicação no início da filosofia clínica em que pessoas consideradas pessoas com raciocínios desestruturados, que não poderiam responder socialmente por si mesmas, não poderiam ser atendidos pelo filósofo clínico. E isso, logo no começo, também já foi desfeito, né? A filosofia clínica se mostrou muito, muito importante, inclusive, para esse trabalho. Enquanto o desafio de compreender a singularidade, esses partilhantes são tão desafiantes para um filósofo clínico quanto os que se encontram entre os ditos normais da sociedade. Mas no contexto em que se encontram, há princípios de verdade, circunstâncias, lugar, entre outros aspectos apontados nos escritos do Hélio, que ajudam a direcionar a reflexão. Quando escreve A Pretexto de Jardins, Strasburger recorre a um subterfúgio, isto é, usa algo para falar de outra coisa. Ele se refere aos jardins com a intenção de discorrer sobre a experiência de atendimento aos partilhantes. Conforme veremos, ao usar o termo jardins como recurso de vice-conceito, ele amplia a reflexão de quem lê suas linhas. Em seguida, o texto menciona um trecho redigido pelo poeta cigano de Gianni Rollin. Em um escritor desavisado ou pouco cuidadoso, a escolha dos termos pode ocorrer quase por conveniência. Para quem cultiva as palavras, como um bom escultor a lapidar sua arte, como é o caso de Hélio Strasburger, cada palavra, expressão ou citação é criteriosamente escolhida. Eu tenho 2 experiências assim que eu acho que são fundamentais para pensar isso, que o Hélio ele é um leitor assíduo de literatura, de crítica literária e de filosofia. E, além disso, e além de eu saber já pela palavra dele que ele cuida muito das palavras que usa, ele é um dos meus leitores críticos. Então, assim, quando ele lê os meus textos, talvez ele seja quem mais questione um monte de... não só o conteúdo do que eu escrevo, mas a forma como eu apresento esses conteúdos. Então, eu aprendo muito com ele, porque ele tem esse cuidado muito minucioso com a palavra, com o uso de cada termo, com a repetição de termos dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, e por aí vai. Então, ele cuida não só do conteúdo de um texto, mas da forma como ele é apresentado, a estética do texto também é muito importante. O autor, então, menciona um poeta, aquele que trabalha com as palavras, a dizer sobre estar sem elas e, ao mesmo tempo, se ver seduzido pelo exílio dessa escuridão, dessa ausência. Uma metáfora que pode nos apontar justamente para as estruturas de pensamento como a dos partilhantes internados, seduzidas pela ideia de ficarem exiladas do mundo da normalidade. Mas agora precisamos ir aos parágrafos. Antes é necessário dizer que as explicações e reflexões apresentadas são abreviadas, atendo-se ao essencial para esta exposição, para que não canse o ouvido ou os olhos de quem me acompanha, escutando ou lendo, nem ultrapasse o tempo destinado a essa apresentação no presente seminário. O primeiro parágrafo diz o seguinte: existe uma fonte extraordinária em que a obra de arte decaída se encontra. Nela é visível o apelo silencioso das raridades, em algumas pode-se notar a exuberância dos contornos, em outras, a raiz mergulha na terra, em busca de proteção. Ainda há aquelas a lançar sementes na brisa passageira. Veja, o pretexto mencionado no título são os jardins, mas o autor começa falando sobre a obra de arte. Pode-se apontar para 2 possibilidades, entre inúmeras, por aqui. O jardim é a fonte na qual a obra de arte se encontra, ou, de cara, o jardim é de fato um pretexto e outras figuras de linguagem podem ser usadas. Opto por ambas. As obras de Hélio não pretendem construir conceitos.
Suas palavras não esgotam a experiência ou o sentido em si. Elas apontam para o processo, o devir, anunciam ideias, reflexões e acontecimentos. Por isso, os jardins são pretextos, mas a intenção é mostrar a filosofia clínica em seu desvelar. Desse modo, poderiam aparecer um termo novo a cada parágrafo e todos teriam como fio condutor a intenção de fazer pensar a riqueza da experiência do consultório de um filósofo clínico. A fonte extraordinária pode ser a riqueza presente em partilhantes, por vezes marginalizados, decaídos. Também pode consistir no ambiente onde esses indivíduos se encontram. A fonte pode ser a clínica psiquiátrica e o interno a obra de arte. Ao apontar para o apelo dessas raridades, o autor não diz que uns são mais singulares do que outros. Essas singularidades mostram a riqueza de estruturas de pensamento ignoradas ou propositalmente exiladas por uma sociedade na qual é necessário obedecer aos ditames do normal, segundo princípios de verdades convencionados, num esforço para se adequar à exigência de ser útil na sociedade. Na exuberância dos contornos, é possível observar sutis manifestações dessas pessoas, mas há quem prefira o recuo na inversão, em direção às ideias complexas, em deslocamentos longos, onde se protegem das imposições da normalidade ou dos olhares de quem os rotula segundo o estranhamento diante de suas aparências. Aos que lançam sementes em instantes de expressividade, mostram a si de modo nem sempre compreensível pelas pessoas, cuja representação de mundo percebe o fenômeno filtrado por seus prejuízos, numa intencionalidade dirigida, desfocada da riqueza dos inéditos. No segundo parágrafo, ela escreve: quando muito próximo pode significar conviver com os espinhos uma da outra. Os sinais descrevem nuances de uma história em que antes e agora se integram, fazendo a pétala renascer, se alternando nas estações. Sua essência plural realiza uma poesia sem palavras nesses espelhos da natureza. Os indivíduos, representados pela obra de arte ou pelas plantas, quando muito próximos, na relação, podem gerar interseções nem sempre positivas. Os espinhos, possibilidade de gerar desconfortos nos outros, podem conduzir a negativas ou mistas. As palavras pessoais, que às vezes não são manifestas num roteirizar, podem ser entrevistas no tempo, num misto de deslocamento longo e curto, em esteticidades seletivas e brutas. Na sequência plural, em estruturas de pensamento com lógicas raramente compreensíveis, porque em busca de discursos completos, termos unívocos e raciocínios estruturados, aponta para a singularidade de um sentido próprio, chamado por Hélio de poesia sem palavras. Vamos para o terceiro parágrafo. Existem jardins com uma história de descuidos, maltratados uma vida inteira. Ao vivenciar alguma forma de atenção, carinho, perseguem o subsolo de si mesmos. Nesse sentido, desacostumados à luz do sol, no movimento de quase semente, se refugiam nas sombras conhecidas, cercam-se de muros, paredes de difícil acesso. Tais jardins, com descuidos e maus tratos em sua historicidade, ajudam a compreender o modo como lidam com suas próprias singularidades. Diante da atenção e do carinho, estranham, algo desconhecido em estruturas de pensamento, familiarizadas apenas com termos agendados no intelecto, de afronta e ultraje. Ante o deslocamento da acolhida, ante o estranhamento da acolhida, optam pela inversão, por viver no refúgio do próprio mundo, deslocamentos longos, roteirizar em direção às ideias complexas. Um refúgio seguro para quem associou a interseção como espaço e ocasião de agressão. No parágrafo seguinte, Hélio diz: o dom da jardinagem conhece a linguagem ritual de morte e renascimento. Esses movimentos deixam rastros sem pegadas, reivindicando cuidados, dedicação. Um lugar onde o jardineiro, nascido dos jardins, exerce sua poética numa fluência singular da mão com a terra, a água, o ar. Agora não é mais a característica do jardim,
mas a do jardineiro, de quem exerce a jardinagem. Se o jardim nos apresenta o partilhante, seu cultivo é praticado pelo filósofo clínico. Quais são suas características? Uma delas é conhecer a linguagem ritual de morte e renascimento. Em outras palavras, o cuidador é familiarizado com fenômenos como o das autogenias, as mudanças pelas quais as pessoas passam na travessia dentro e fora da terapia. Os rastros sem pegadas podem nos fazer ver as consequências sem as causas, as resultantes sem as relações antecedentes. Uma abordagem terapêutica como a filosofia clínica, que lida com o outro estruturalmente, consegue trabalhar com esses fragmentos. O jardineiro, nascido dos jardins, é o filósofo clínico, formado e em constante formação no consultório, lidando com a singularidade em suas inimagináveis manifestações. Desse modo, exerce sua fluência, ao adaptar-se aos inéditos na medida em que aparecem. Um misto de borogodó, isto é, aptidão para esse papel existencial, e estudos intermináveis dos fundamentos teóricos e práticos do método. Ao mesmo tempo, esse nascer dos jardins pode remeter à biografia do autor, que dos 9 aos 19 anos frequentou o sanitário Kempf, em Santa Cruz do Sul, para visitar o pai. Esse livro aqui que ele menciona isso é numa entrevista que está no livro de 2021, que é Filosofia Clínica, Anotações e Reflexões de um Consultório. No antepenúltimo parágrafo, ele continua. Sua percepção atenta exercita habilidades de aprendiz. O diálogo com os brotos frágeis, as folhas maltratadas e a raiz tênue pode significar vida às sementes desmerecidas. A escolha da matéria-prima aos medicamentos, o afago carinhoso das manhãs, os tempos e momentos de cada planta podem florescer a vida nova. As habilidades de aprendiz constituem a vocação do filósofo clínico. Quem não se tornar íntimo dos estudos, dificilmente vai cultivar essa abertura às manifestações únicas do indivíduo. Os preâmbulos do ser terapeuta, que tem numa referência um livro do Fernando que é interessante, que trabalha sobre esse tema, como o acolhimento, a postura fenomenológica, a hermenêutica compreensiva e a analítica da linguagem, abrem portas para dar vida ao desconsiderado, as sementes desmerecidas por olhares habituados a buscar padrões estatísticos, tipologias ou comparações com o normal. A descoberta do partilhante em suas características únicas viabiliza procedimentos clínicos de acordo com a singularidade de cada sujeito. Continuando a reflexão, Strasburger sugere que, nessa estética, a céu aberto, brotam rosas, dálias, gerânios e pés flamboyantes, num solo cultivado pelo encontro do artesão com seu barro. Nesse paraíso, onde a lagarta se faz borboleta, existe uma contraditória harmonia, onde uns completam os outros. No espaço de construção compartilhada viabilizado pela interseção entre filósofo clínico e partilhante, os dados de semiose, as expressividades, as esteticidades brutas e seletivas, bem como outras infindáveis manifestações, são possibilitados. No solo de uma relação na qual o respeito ao irrepetível modo de ser e agir do outro ocorre, surge a oportunidade para se tornar quem é. A completude e a harmonia emergem nesse âmbito, onde todos os singulares respeitam as diferenças, sem os apelos aos princípios de verdade de uma pretensa ditadura da normalidade. Então, o Strasburger encerra afirmando que, ao semeador da fauna e da flora, o pretexto se anuncia em cada broto desconsiderado. Talvez a queda da folha, flor ou fruto, ao fecundar um pedaço de chão, permita ao mago da natureza o encanto transformador de sua magia em um belo jardim. O semeador, isto é, o filósofo clínico, se direciona aos brotos desconsiderados. Na biografia de nosso autor, Hélio Strasburger, isso ocorre em seu interesse por trabalhar nos hospitais psiquiátricos, ambiente usado também para exilar os não considerados sãos pela sociedade. Também levou a filosofia clínica às periferias dos centros urbanos, nos quais a pobreza é o critério de exclusão. Então, ele trabalhou tanto em hospitais psiquiátricos quanto também em algumas periferias dos lugares onde morou. Assim, ao trabalhar com esses partilhantes, tão entregues às suas inversões,
às vezes impossibilitados de exercer sua expressividade por meio de medicações, contenções em camas ou até eletrochoques, o filósofo clínico busca trazer à luz, no exercício de maêutica, desconhecido até pelo próprio Sócrates, um indivíduo com dignidade de ser sujeito. Essa breve reflexão, a partir de um dos textos de Hélio Strasburger, não pretende esgotar sua abrangência hermenêutica, sequer cogita ser uma tradução definitiva de suas ideias. É próprio do vice-conceito dar margem para outras perspectivas. Porém, há um rigor presente nas reflexões do autor. Trata-se de resguardar, defender e apresentar a contribuição da filosofia clínica para o mundo das terapias, que é a noção da singularidade. É possível enriquecer o horizonte de compreensão das obras desse escritor, mas seria um equívoco buscar nessas palavras a negação desse princípio fundamental, que é a singularidade do método, do qual dispõe em seu papel existencial. Então, é isso. Esse é o texto. Temos aqui a bibliografia, que é um texto meu, o do Fernando, e todos os livros que o Hélio publicou até agora. Né? Espero que ele publique mais uns 20 até aposentar. Então, tem aí umas obras dele. Aqui, nesse primeiro blog, nesse primeiro link aqui, é um link dos meus contatos, do YouTube, rede social e tudo mais. Esse segundo aqui, o Hélio está reservando para textos só de autoria dele. Ele começou há pouco tempo, com muitos textos muito bons lá. E o da Casa, que é uma junção de muitos autores que ele coloca lá, de vários centros de formação, muitos textos de filósofos clínicos e também de outras áreas. E esse blog já está com mais de 1 milhão de acessos desde quando foi criado, né, e continua sendo atualizado. Muito bem. Aí era até 7h40, podia até ter demorado mais, mas não precisou. Fique à vontade aí para comentar, para trazer alguma questão, para trazer as impressões de vocês. Um de cada vez. Posso falar? Pode. É muito bom, Miguel. Parabéns pela apresentação. Gostei muito do texto, gostei também bastante da bibliografia. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de fazer uma consideração. Primeiro, eu acho esse texto muito interessante do ponto de vista do estudo, porque ele se vale do próprio vice-conceito para mostrar a ideia, né, do que é um partilhante, do que é um processo de partilha, do que acontece no meio desse processo de partilha, tudo através dos próprios vice-conceitos. Então, isso em si já é muito interessante. Agora, uma outra perspectiva que me veio enquanto você apresentava é justamente o quão valiosos são os vice-conceitos, né? Principalmente no início, mas eu acho que durante todo o processo terapêutico, porque ele também pode ser uma via de acesso. Via de acesso em que sentido? Ser um submodo formal, né? Só que para que ele se torne um submodo formal, se existe o uso ou uma coerência em relação à estrutura de pensamento, é preciso antes que você conheça esses vice-conceitos. Então, tudo aquilo que acontece, por exemplo, na expressão do partilhante dos seus próprios vice-conceitos, são termos equívocos, né? Nós não sabemos, numa primeira instância, quais são os sentidos e significados que são atribuídos. Mas depois que se conhece, através dos próprios usos, né, de submodos formais ou das traduções, né, que os partilhantes trazem desses vice-conceitos, eles são um instrumento excelente e que, do ponto de vista conceitual, nem sempre é traduzível, né? Essa questão de objetivamente um vice-conceito, mas ele consegue trazer parâmetros conceituais. A gente agora, há pouco tempo, estava... Há pouco tempo não, né? Um pouco antes de começar aqui o encontro, eu estava tentando te explicar algo que conceitualmente estava acontecendo na minha cabeça através de vice-conceitos. Por exemplo, né? Qual era o sentido que eu tentava... Qual era o conceito que eu tentava explicar? Não deixar de seguir em frente. Então, não deixar a peteca cair, né? São vice-conceitos que a gente vai usando para tentar explicar
conceitualmente como as coisas estão acontecendo dentro da gente, e que o partilhante, logicamente, se vale disso. Então, eu vejo como uma importância muito grande a atenção, né, aos vice-conceitos, e é isso, né? Só uma observação de coisas aqui que me vieram à mente enquanto você falava. Mais uma vez, parabéns também pela escolha do tema. Acho muito importante, muito bom. Bacana, obrigado. Ah, acho que nesse sentido, ainda dentro da ideia do vice-conceito, o Hélio dizia que no hospital psiquiátrico era um lugar onde o vice-conceito acontecia o tempo todo. Então ele atendia muita gente lá e usava muito do vice-conceito. E acho que esse ponto que você trouxe, que é da gente se familiarizar com o vice-conceito do partilhante, é interessante porque entra naquilo que a gente chama dos jogos de linguagem, que a gente traz para a filosofia clínica, que Exatamente. é justamente conseguir entrar no mundo do outro, dentro da linguagem do outro, e se a linguagem do outro for predominantemente voltada para esse conceito, por exemplo, a gente pode usar bastante com ele. E às vezes entra como recurso formal, né, e às vezes até como recurso a mais no nosso trabalho. Mas acho que sim, acho que é interessante a gente perceber que o nosso partilhante vai trazer o vice-conceito às vezes, e o desafio talvez maior seja conseguir considerar que aquele vice-conceito é exatamente aquilo que a gente espera. Porque a gente às vezes ouve alguma palavra, linguagem figurada, ou até algum tipo de gíria, né, e palavras assim que às vezes para o nosso uso aqui teriam sentido e às vezes em outra região não tem. E com essa experiência, às vezes, de atender online, a gente acaba passando por isso, né? Atende pessoas de lugares diferentes, com linguagens diferentes. Então, quando entra um vice-conceito de outro lugar, às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que é. Então, vai estar dando um desafio, mas é muito bacana, é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, desculpa, ao mesmo tempo é também interessante porque existem ferramentas que a gente, não ferramentas, eu não gosto muito dessa palavra, mas existem recursos submodais, eu acho que é a palavra excelente, que fazem com que gradativamente, à medida em que esses e outros vice-conceitos apareçam, você consiga estar cada vez mais próximo, né, aquela ideia de proximidade que você traz ali no livro, né, de aproximação, da aproximação que ele faz. Então, existe a possibilidade de, entre muitas aspas, cercar cada vez melhor aquilo que conceitualmente está acontecendo. Mesmo que a gente, às vezes, não consiga apontar com exatidão, uma tradução exata do que são aqueles vice-conceitos, né? Mas é Uhum. muito bom, muito bom. Tudo bem, quem mais? Quando vocês estão pensando aí, o livro do Hélio, o trecho que eu li do livro dele é desse aqui, Pérolas Imperfeitas. Eu vou ter que apagar a luz para ver se vai aparecer melhor. Pronto. E o outro livro que eu mencionei dele, que é o de 2021, em que ele comenta um pouco da infância dele no hospital psiquiátrico, é esse aqui. Ambos são publicados pela editora Sulina, esse aqui em 2021 e esse aqui, se não me engano, é 2012. Né? Ainda tem, vocês ainda encontram. Aproveitem que depois que acabar essa edição, provavelmente não vão lançar outros. E o livro do Fernando vocês encontram na Amazon. Então tá lá a bibliografia, no texto que eu mandei para vocês. Aí na Amazon vocês encontram lá. Tem esse, tem um outro de exames categoriais que é bem interessante também. Jandira. Boa noite a todos. Assino embaixo de tudo que o Paulo falou. E acabei me lembrando de uma situação vivida ao caminhar na orla aqui de Caraí, e me veio uma pergunta, porque minha filha fez um comentário a respeito de um homem que estava conduzindo dois cachorros de portes diferentes, e o menorzinho, por ter as pernas mais curtas, estava tendo que fazer mais passadas para acompanhar o ritmo. E aí me veio a ideia de que uma imagem pode se tornar um vice-conceito. Porque estou só relatando uma situação, né, em que o vice-conceito ele tem poder de dizer muito, sem quase nada dizer, e uma imagem também, porque ela fez uma analogia daquela situação a questões sociais. E aí é o partilhante, né? No caso, minha filha seria o partilhante, que coloca um significado naquela imagem. Então, uma imagem também pode se tornar um vice-conceito, professor Miguel? Pode sim. Eu tive um partilhante que, quando ele mudou algumas coisas na vida, inclusive de casa, a primeira coisa que fez foi botar uma planta do lado e disse assim: ó, isso aqui é minha vida nova.
né? Então, a planta simbolizava, né, como vice-conceito ali, a vida nova que tinha surgido. Então, E aí me veio também, junto com essa imagem, um vice-conceito que eu trago para a filosofia clínica. O condutor é o mesmo, mas os animais que estavam ao redor, os dois cachorrinhos, são partilhantes diferentes. E aí você fica, né, jogando, né, com a ideia do vice-conceito, a condução. Aí o menorzinho tendo que dar mais passada para acompanhar o ritmo do caminhar do outro. Muito interessante. Achei muito legal. Vice-conceito é realmente, você mesmo colocou, um recurso muito interessante. Para dizer, com poucas palavras ou com imagem, algo que se fosse explicar muito não adiantaria. A pessoa entende, né? E se o Hélio tentasse trazer casos isolados ali, talvez ficaria muito nisso, assim, muito limitado a dizer assim, mas só aconteceu nesse caso. O vice-conceito tenta abranger a possibilidade de pensar muitos acontecimentos daquele mesmo tipo de interseção e tudo mais, então acaba abrangendo a reflexão de quem ouve. Acho que o vice-conceito traz essa riqueza de possibilidade. Posso fazer um comentário sobre o que a Jandira falou? Sim. Eu gostei muito do seu comentário, Jandira. Pessoal, o motivo de eu estar na filosofia clínica hoje é a Jandira. Quem me apresentou a filosofia clínica foi ela. Eu falo isso em todos os lugares sempre. Para contar a minha história na filosofia clínica, eu sempre falo dela. Uma coisa que eu achei muito interessante é justamente essa questão de vice-conceito, né? Do que você trouxe como aspecto de vice-conceito, que na hora que você estava falando me remeteu à passagem do livro do Miguel, que ele discorre sobre isso. O vice-conceito ele pode, fugindo dessa questão... A gente não foge muito da questão da linguagem, mas é um entendimento de como dentro daquilo que a linguagem explica, aquele objeto em específico, ele é usado como um vice-conceito. Por que eu achei esse exemplo muito, muito bacana? Porque a planta, por exemplo, que o Miguel aponta no livro, como um desenvolvimento literal, por exemplo, da fala do partilhante, pode ser sempre usado como uma metáfora, um vice-conceito, para falar das autogenias da vida dele. Então, o vice-conceito ele pode ter também, nesse caso em específico, um aspecto de investigação de autogenia. O crescimento da planta, se literalmente o partilhante relata isso, não que o filósofo clínico vai imputar isso, não é o caso. Né? Mas se o partilhante usa o crescimento, o desenvolvimento, o florescimento dessa planta como um vice-conceito atrelado ao papel existencial, às autogenias, né, que acontecem, isso é um parâmetro legal também de perspectiva para o terapeuta entender, porque isso pode ser usado em certo momento para abordá-lo. Né? Então, muito bom, gostei muito do seu comentário, Jandira, sensacional. Obrigado, Miguel, era isso. Bom, Carolina? Oi, acho que eu estou com o microfone aberto, né? Tá. Miguel, bom, primeiro eu tentei ver, quando ontem eu recebi o texto seu, que eu falei acho que com você ontem, né? Ou antes de ontem, não sei, participar, eu li esse texto e eu fiquei buscando realmente os conceitos desse texto do que era. E agora eu tive uma outra reação. Você lendo o texto, eu fiquei vendo a beleza do texto e a beleza do partilhante e a beleza do filósofo clínico. Esse jardineiro que coloca a mão no barro para pegar uma planta e fazer com que ela floresça, né? No final, o Hélio fala, ela pode ser uma dália, pode ser uma rosa, ela fica uma flor. Então, esse florescimento humano que o filósofo clínico faz essa travessia com o partilhante, eu achei muito bonito e muito poético essa da parte do Hélio. E eu fiquei vendo essa parte. Eu acho que eu não me prendi a nenhum... Quando você leu, eu não me prendi a nenhum conceito, nada do que a filosofia clínica fala, nem nunca, mas a beleza do texto e a beleza que é a transformação desse partilhante, né? Quer seja qual planta, qual flor ela
vem a ser, né, no ramo dela, desse jardim, esse jardim maravilhoso florido. Achei muito bonito esse texto. Parabéns. Bacana. Tem no início do texto, eu comento ali, e também já escrevi já uns 2 textos sobre ler os textos do Hélio, em que eu afirmo o tempo todo que a ideia do Hélio, ler o texto do Hélio é muito mais mergulhar na experiência do que se prender aos conceitos. Porque se prender aos conceitos confunde. Tem um texto do Heidegger, Martin Heidegger, filósofo do século XX, em que ele vai apresentando uma reflexão, aí é uma conferência dele também, aí ele vai fazendo toda a conferência longa, e traz um monte de ideia, e vai repetindo, eu não lembro qual dos textos que é. Eu sei que no final ele diz assim, eu sei que vocês vão querer tomar tudo que eu falei como conceito, né? Mas não é essa a ideia. Então, assim, meio que ele dá uma lamentada no final, né? Eu sei que vocês vão acabar querendo tomar isso como conceito, mas não é essa a experiência, porque no fim das contas ele está o tempo todo trazendo a ideia, trazendo para a reflexão dele a ideia de, ou tentando conduzir o leitor a emergir na experiência que na juventude ele chamava de experiência fática, originária, da vida humana, da experiência humana. E acabou que, assim, no texto dele, ele vai se lamentar justamente por isso, porque às vezes o pessoal começa a pegar os termos que ele utilizou, em vez de pensar da experiência para a qual ele aponta, começaram a tentar se prender aos conceitos, né? Inclusive, é uma das críticas que ele faz a algumas coisas da filosofia. E eu acho que, nesse sentido, o Hélio também passa um pouco por isso, porque, assim, vocês vão ver que ele não vai repetir termos, ele vai apresentar um monte de textos, em que ele vai pegar um monte de vice-conceito, um monte de figura de linguagem. Por quê? Porque ele não está querendo que a pessoa se prenda aos termos que ele está trazendo, mas a experiência, mergulhar na experiência. E a ideia, no fim das contas, é quase que a gente tente mergulhar numa experiência de uma interseção do filósofo clínico compartilhante e da clínica acontecendo naquele meio, né? Então, assim, o vice-conceito acaba tentando, com o vice-conceito, ele acaba tentando fazer esse caminho. Infelizmente, muita gente acaba não chegando nesse ponto, né? Mas quando a gente pensa, né, nesse mergulho, aí sim, eu acho que todos esses pontos que você enxerga, eu acho que eles acabam presentes, né? No cuidado, nas diferenças, no movimento, no modo como a interseção ocorre. Então, as figuras de linguagem ajudam muito a ficar pensando nisso, porque eu não... Vou pegar um exemplo aqui. Se eu quisesse relatar um caso em que eu... levando a pessoa, sei lá, para passear no jardim, ela ficou bem, o leitor vai ficar com aquela ideia assim, então eu tenho que levar pessoas para o jardim. Já mata, porque a ideia não é dizer que aquele caso sirva para todo mundo, é mostrar que aquele caso, aquilo funcionou e foi bem. Se o Hélio fizesse isso, o pessoal ia ficar preso em casos particulares. Quando ele traz em forma de vice-conceito, ele tenta abranger uma possibilidade imensa. Porque como é que é um jardineiro a cuidar do seu jardim? Bom, pode acontecer de vários modos. Os jardins são variados, os jardineiros também, os problemas que ocorrem no jardim também, os frutos e as plantas que nascem ali, cada um tem um cuidado diferente. Então, ele consegue fazer com que isso aconteça dentro de um texto. A riqueza de possibilidades continua em aberto. Então, acho que concordo contigo. É muito engraçado, porque quando eu li, até quando do Fontoura, que ele fala da linguagem, eu fiquei buscando, eu fiquei pensando na filosofia clínica dentro da caixinha de você fazer tudo isso daqui, todos esses passos, né? Eu tenho que escutar a história, eu tenho que inserir num ponto, eu tenho que... E eu fui caminhando. E agora não, agora é a beleza do jardim que brotou, né? Você faz com que essa pessoa passe pelo jardim e você tem a sua mão, como que é a sua mão. Eu fiquei pensando nesse sentido aí, nessas metáforas de um jardim mesmo, de como que é que esse sujeito vai florescer, né? E qual flor que ele vai se transformar. Esse florescimento da pessoa humana. Muito, muito bom. Eu gostei muito. Bom. As etapas do método, o modo como ele é apresentado, é interessante que pela didática a gente apresente essas coisas assim bem pontuais, né? Mas na prática tem um movimento imenso ali acontecendo e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem uma fala do Lúcio no livro Propedêutica. Eu não vou estar com ele aqui na mão. Pô, não está aqui não. Mas no livro Propedêutica tem um trecho em que ele diz assim: o filósofo clínico fica tão íntimo dos conteúdos do método
que quando ele for usar, por exemplo, um submodo, ele vai utilizar na clínica direto, assim, vai ter o partilhante, ele já vai usar. E depois, se alguém perguntar para o filósofo clínico qual o submodo que ele usou, de que modo que ele usou, ele vai ter que parar para pensar como é que ele usou aquilo. Porque no fluir da coisa vai, sabe? É igual dirigir. Né? No começo a gente tem que aprender cada passo, mas depois, se tiver que desviar de um carro na rua, a gente nem pensa direito, a gente vai e desvia. Mas por quê? Porque teve que aprender o passo a passo na autoescola. Sob certo aspecto, a formação acaba sendo isso. Assim, a gente primeiro tem que dominar todos esses elementos, mas depois, na prática, na interseção com o partilhante, a coisa flui muito mais, principalmente na medida em que quem estiver atendendo dominar mais o método. Aí a coisa vai bem desse modo aí, né? Bem fluido. Everton. Oi, Miguel. Oi, pessoal. Estava pensando aqui com os meus botões, ó, o vice-conceito que eu já usei aqui, que na literatura isso, de certa forma, é mágico porque ele abre um espaço para interpretações, né? Óbvio que sem fugir dessa lógica que já vem sendo desencadeada no texto. Mas na prática clínica, é sempre importante dar uma enraizada no termo para entender o que significa aquele vice-conceito, porque senão eu posso estar traduzindo de uma forma equivocada alguma coisa que seja nevrálgica no decorrer da clínica, né? Então, sempre estar ligado aí para não deixar passar. É isso aí. A nossa referência é o partilhante, né? Se a gente perde essa perspectiva de que é o partilhante quem se traduz para a gente naquilo que ele traz dos termos, de modo como usa, a gente pode, sim. Porque no consultório a gente não pode usar um dicionário, por exemplo, porque não é o sentido, sei lá, convencional da coisa que a gente vai usar. A gente vai precisar pegar aquele sentido, tal como é apresentado pelo partilhante, nem sempre é o mesmo. E é curioso que às vezes eu atendo algumas pessoas de algumas regiões do país, inclusive quando é do interior, assim, então assim, tem um monte de termo que é próprio daquela cidade e que eu não vi em lugar nenhum. Então assim, opa, o que a pessoa está falando aqui? Ela tem que ficar ali acompanhando para ver, né? Tá é bem bacana. Obrigado pela contribuição, Everton. Mais alguém? Algum comentário? Temos tempo. A minha intenção com essa apresentação do texto, sobre certo aspecto eu apontei isso lá no texto, é tentar mostrar, acho que o Everton, a fala do Everton ajuda a clarear isso. O texto do Hélio, ele é repleto de vice-conceitos, isso dá margem para muitas reflexões, mas existe um fio condutor no texto dele. Né? Ele, quando ele escreve, principalmente esses textos aí até 2012, é um período assim que ele estava já há alguns anos direto trabalhando no hospital psiquiátrico, né? Ele atendeu um hospital aqui no Rio, se eu não me engano, em Niterói, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, Juiz de Fora, ele foi em outro, e no hospital também de Porto Alegre. Nesses lugares ele atendia, levava os alunos para fazer lá, para acompanhar o trabalho dele, e em Juiz de Fora até aconteceu dele ficar bastante tempo lá, acompanhar, e quando ele precisou se mudar de novo para Porto Alegre, ele acabou deixando algumas ex-alunas dele lá acompanhando, então elas ficaram, até quando a instituição meio que deu uma mudada de direção e tudo mais, elas acabaram tendo que sair. Mas enquanto ele saiu, elas ficaram, então é uma experiência muito intensa que ele teve nesses ambientes, e isso, sob certo aspecto, vai aparecendo no texto dele. De vez em quando ele fala das pessoas marginalizadas, exiladas, né, de pessoas contidas, então ele vai fazendo referências àquilo ali. É claro, a gente pode extrapolar e pensar também nos atendimentos do consultório do dia a dia, que também era uma experiência que ele tinha, mas acho que ele tece um fio condutor de fundo ali, mesmo com todas essas linguagens que ele traz. Né? Isso acho que enriquece bastante. Talvez o único texto em que ele saia um pouco disso, na verdade, dois textos em que ele sai um pouco dessa linha. Ele tem um texto de 2007, um texto de 2009, esse de 2012, e tem um outro que era mais ou menos dessa época, de 2014. Aí depois, outra de 2017, acho que é esse de 2017, não vou lembrar, mas eu sei que Anotações e Reflexões de um Consultório, que é de 2021, ele já faz uma outra pegada, tanto que vocês vão ver que nesse texto dele de 2021, ele, em algumas partes do texto, ele é um pouco mais didático e menos literário, tal como ele escreve assim, né? E no texto de 2023,
é sobre que é um diálogo com a literatura, aí ele vai se permite já dialogar diretamente com a literatura. Então, ele pega autores que já usam esse conceito e vai trabalhar com esses autores. Então, ele caminha por aí. E a própria influência que ele acaba tendo de leitura constante de literatura, de crítica literária, ele gosta muito de ler crítica literária, então ele acaba dialogando muito com os conteúdos, as formas dos textos, o modo como eles se apresentam, e também é um leitor de filosofia. Então, acho que essa mistura toda se traduz um pouco como agendamento nos textos dele. Mas, enfim, voltando ao ponto, é só isso que eu queria destacar, assim, que tem um fio condutor, né? Mesmo quando ele vai tratar de vários temas, vários assuntos. Esse livro mesmo tem umas partes em que ele tem umas reflexões filosóficas assim que eu achei fantástica. Da segunda vez que eu li o livro, eu li a segunda vez ele em 2019. Né? Eu falei assim, nossa, eu tinha até esquecido disso, como é interessante. Então tem algumas pegadas assim bem bacanas, mas tem uma linha central. E ele é um autor, como eu disse a vocês, ele cuida muito das palavras que ele traz. Então, assim, ele cuida das palavras, ele cuida dos sentidos, da formulação das frases, das ideias que ele traz, ele é muito minucioso, ele lê, relê, ele elabora muito isso. Quando ele vai ler meus textos, então, nossa, ele desce a caneta lá onde tiver que descer, fala, olha, isso aqui não está tão bom. Você repetiu muito o termo que, né? Isso aqui não dá. Você repetiu muito o termo filósofo clínico no mesmo parágrafo. Então tem cuidados que ele tem assim, porque o texto não tem que ser só, não tem que só passar a mensagem, ele tem que ter uma apresentação também em que o leitor se sinta que ele gosta de ler aquele conteúdo. Então, ele traz também esse cuidado para que o leitor tenha uma experiência prazerosa com o texto. E isso eu acho muito bacana, assim, das reflexões dele. Assim, eu acho que traz um enriquecimento diferente para aquilo que a gente tem nas exposições das reflexões. Muito bem, falei para vocês irem pensando aí. Como é que tá? Perguntas, comentários? Teve alguma coisa que não ficou claro na exposição lá do, do meu texto, ou do texto do Hélio? Nada? Tá bem. Então, na próxima quinta, daqui a duas, né, na próxima quarta-feira, daqui a 2 semanas, vai ser o dia 16. Quem vai falar para a gente vai ser a Dioneia, irmã do Daniel aí. Aí vai vir a Dioneia falar para a gente. Ela ainda não trouxe o tema todo fechado, então eu estou aguardando ela me enviar. Mas aí vai ser outra reflexão também. Espero que vocês venham. O link para participar é exatamente esse mesmo, então vocês vão poder acessar esse link direto. Então, geralmente eu vou tentar chegar aqui umas 5, 10 para as 7, para que tenha tempo de vocês chegando e se acomodando. E, enfim. Hoje, à tarde, eu tive um problema na internet e até teve que me impedir de fazer um dos meus atendimentos. Mas, se acontecer isso, eu vou tentar ao máximo abrir a janela aqui. Como hoje, por exemplo, o Paulo ficou como o meu... Como é que é? Tem um nome específico aqui, né? Um nome bonitinho que eu já até esqueci. Organizador. Co-organizador, né? Então, ele ficou aqui. Então, se for o caso, se algum momento der problema na internet, eu entro pelo celular, dou um jeito, entro, boto a pessoa como co-organizador e saio, a pessoa continua tocando ali. Que seria a ideia de hoje. Falar, se eu não conseguir, vocês leem um texto aí e dialogam. Aí dá para falar mal de mim pelas costas. É mais fácil, né? Mas aí, ficaria bem... Eu vou tentar fazer com que a gente não tenha nenhuma falha nessa transmissão, que a gente consiga, de fato,